Boa noite a todos, a todas, graça e a paz de Cristo com todos vocês. Que bom, esse segundo encontro nos reunimos, eu tenho certeza que o Senhor fará coisas maravilhosas conosco, tal como foi na semana passada. Semana passada desfrutamos de momentos agradáveis e especiais com o Senhor, e hoje Deus tem algo novo para fazer nas nossas vidas. Nesse segundo mergulho, primeiro o pastor nominou como o mergulho da obediência, né? Então nós vamos ouvir hoje o que Deus tem ao nosso coração. Estou muito feliz, alegre. Convidamos o pastor Reinaldo e ele está aqui hoje com a gente. Como temos falado, é bom sempre ouvirmos, muitas vezes ouvimos sempre o mesmo pastor ministrando e tal. É bom ouvir um pastor que vem de fora trazer coisas novas e boas para nós. Então hoje eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração profundamente. Amém? Você crê nisso? Você crê que o Senhor está aqui neste lugar, vai falar contigo? Ele só vai usar um instrumento, mas é o próprio Deus que estará falando ao teu coração. Eu queria chamar o meu amigo, pastor Reinaldo, por favor, viesse para frente. Vamos aplaudir Jesus, vamos recebê-lo com um forte aplauso. Boa noite, igreja. Graça e paz. De antemão eu vou pedir perdão para os irmãos, porque vocês vão ter que aguentar essa voz de taquara, que eu não estou muito bem da garganta, mas o Senhor vai dar graça para que a gente passe o recado do Senhor, amém? Pessoal que está pela internet também, seja abençoado pelo Senhor, que o Espírito de Deus possa tocar você aí em casa e te renovar em mais esse mergulho de fé de Naamã, amém? Vamos orar juntos, amém? Deus Pai, nesse momento, Senhor Deus, quero entregar a Ti, Senhor, a minha vontade, os meus pensamentos, Senhor, a minha palavra, tudo aquilo, Senhor, que está em mim, Senhor Deus, que seja usado por Ti, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa transmitir, Pai, para o Teu povo, aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor espera que seja plantado no coração, que seja transformado, que seja semeado para render frutos, Senhor. Que a Tua igreja, Pai, seja abençoada, que o Teu Santo Espírito flua entre nós com total liberdade e que o Teu querer seja realizado através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos ler aqui o nosso versículo base, né? 2 Reis, capítulo 5, o versículo 14. E pelo que ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne foi restaurada, e se tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Amém? Irmãos, o tema que desse mergulho, do segundo mergulho, é um tanto quanto polêmico. Eu confesso para vocês que eu fiquei pensando bastante sobre esse tema, por ser um tema a ser tratado dentro da igreja, mas se trata também de um tema que exige um mergulho de fé. Então, se você não tiver o primeiro mergulho que o pastor Wilson falou a semana passada, que é o de obediência, né, você também não vai conseguir avançar nesse mergulho que eu gostaria de tratar com vocês essa noite. O pastor Wilson deu uma palhinha sobre a vida de Naamã. Naamã era uma pessoa importante. Eu não vou repetir muito o que ele falou, não é só para a gente frisar na nossa mente
aonde a gente quer chegar. Ele era uma pessoa importante. Ele era braço direito do rei da Síria, o general de guerra. Era praticamente naquela época o segundo homem mais importante do mundo. Era a mesma coisa da gente estar tratando do ministro de guerra dos Estados Unidos. Era uma pessoa desse nível. E uma pessoa desse nível, ela tem algumas condutas que não é por maldade, não é por criação, a pessoa vai assimilando no decorrer da sua vida, devido ao poder, às influências, devido à sua grande capacidade. O texto nos diz que diante do Senhor ele era um homem benquisto, ele era um homem vitorioso, era um homem que alcançava, né, vitória nas suas batalhas. E dentro desse contexto do caráter de Naamã, nós podemos entender que ele também era uma pessoa que estava acostumada a dar ordens, né? Um exército debaixo da sua autoridade, vários soldados, e também por ser uma pessoa de nível superior dentro da sua hierarquia, poucas ordens ele costumava receber, certo? E por isso ele tinha decisões importantes a serem tomadas. Naamã, no hebraico, quer dizer deleite ou agradável. Então existe um contraponto aí entre o que a figura de Naamã representa e aquilo que o nome dele representa. E aquilo que o nome dele representa, nós vemos lá no final do capítulo 5, que Deus transformou ele numa pessoa deleitável e agradável. Mas até chegar lá, ele precisou passar por 7 mergulhos. E o segundo mergulho que eu quero apresentar aqui hoje, chama-se o mergulho do perdão. E aí vocês podem me dizer, mas o que significa isso? Né? Vamos ler aqui 2 versículos do texto, versículo 18 e 19 de 2 Reis capítulo 5. Naamã virou para Eliseu e disse: nisso perdoe o Senhor Deus ao teu servo, quando o meu senhor, ele estava se referindo ao rei da Síria, entrar na casa de Rimom, que era o local de adoração deles lá na Síria, para ali adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também tenha que me encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor ao teu servo. E disse-lhe Eliseu: vai em paz. Amém? A preocupação de Naamã era, depois dele ter passado por toda essa situação, por toda essa purificação, por todo esse mergulho, por toda essa transformação de vida, ele adentrar a casa do Deus Rimom e ter que se curvar diante do rei e diante do Deus daquele lugar, para poder simplesmente apoiar o rei, para que o rei não caísse. E ele estava preocupado com isso, para que não parecer um sinal de adoração a outro Deus. E a palavra do profeta Eliseu é a palavra que eu quero trazer para a igreja hoje. Vai em paz. Porque a igreja, para nós nos formarmos igreja e nos tornarmos igreja, nós dependemos de um perdão divino, que foi nos dado através de Jesus Cristo. Amém? E isso é indiscutível. Então nós temos o perdão na horizontal ou na vertical? A horizontal ou na vertical? Isso, na vertical. Então nós temos o perdão de Deus para nós. E o que eu quero trabalhar com a igreja é o perdão na horizontal, entre nós. E por que esse tema? Porque esse tema exige a nossa fé. O perdão sem a fé,
ele não vai surtir efeito. Ele não vai resultar naquilo que Deus espera que resulte em nossos corações. E eu vou explicar. Não por acaso em 7 passos do perdão. 7 na Bíblia é um número perfeito, é um número inteiro, é um número que complementa. Então, não por acaso são os 7 tópicos do perdão que devem servir para a nossa caminhada. E aí você vai entender o porquê que a atitude do perdão pode transformar a tua vida. O porquê que a atitude do perdão pode abrir as janelas dos céus para as bênçãos de Deus ser derramadas sobre você. O porquê que a atitude do perdão pode fazer com que você mude totalmente os caminhos que a tua vida vai tomar. Amém? Gente, existe divisão dentro da igreja. E eu digo isso por experiência, porque eu já sofri isso, divisão na igreja que eu congrego, em outra igreja que eu congreguei, e vejo isso em igrejas de pessoas que eu conheço, existe divisão. Porque a igreja, ela é o Rio Jordão, gente. Quando Naamã olhou para o Rio Jordão, ele falou assim: eu não vou entrar nesse rio barrento, esse rio está sujo. Esse rio é barrento. Lá na Síria as águas são limpas, mas esse rio é barrento. O rio da igreja, ele é barrento porque ele é composto de pessoas. E pessoas possuem falhas. Pessoas possuem defeitos. Pessoas possuem desvios que precisam ser tratados. E quando tratados, aqueles desvios, aquelas falhas, aqueles defeitos vão ficar naquela água, porque aquela água é purificadora e vai levar embora. Amém? E você vai sair de lá transformado. Então, o convite de quando você entra na igreja não é para encontrar gente perfeita, não é para encontrar gente que não tem defeito, não é para encontrar gente que vai te carregar pela mão, que vai fazer com que você pule de alegria a todo momento, porque são pessoas como você, sem diferença nenhuma, que tem tristeza, que tem alegria, que tem decepção, que tem frustração, mas que também pode amar, pode perdoar, pode ajudar, pode estender a mão. Então a gente não pode nivelar a igreja apenas pelo nível da cor da água que a gente vê. Não pode ser nivelada por isso. Ela é muito mais profunda, e a cada mergulho que você dá naquela água turva, alguma coisa você vai deixar lá, porque você vai ser transformado. Amém? Então hoje eu estou te convidando para dar o segundo mergulho, que é o mergulho do perdão. Você quer me acompanhar nesse mergulho? Amém? Glória a Deus. Então o primeiro ponto que você tem que entender sobre o perdão. O perdão é uma decisão racional que você tem que tomar com fé. Poxa, mas o perdão é racional? Você tem que decidir perdoar. O Espírito, veja bem, o Espírito de Deus, ele vai te levar a perdoar, mas você tem que decidir perdoar. A decisão de perdoar é tua. A decisão de perdoar, ela tem que partir de você. Efésios capítulo 4, versículo 32, diz o seguinte: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-os uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então a importância do perdão, quando você decide, você vai começar a apresentar essas características de benignidade, compassividade. Porque você vai enxergar naquele que você está perdoando as suas próprias falhas que precisam ser perdoadas. Jesus não escolheu, olha, eu vou perdoar esse pecado e não vou perdoar aquele. Não é verdade? Jesus não decidiu, olha, eu vou perdoar essa nação e não vou perdoar aquela. Mas o sacrifício de Jesus foi universal
e a palavra diz que ele derramou o seu sangue para o perdão dos pecados. Amém? Então, se é para o perdão dos pecados, se Jesus perdoou todos os meus pecados, eu não posso escolher aquilo que eu quero ou não quero perdoar na vida do meu irmão. Eu tenho que decidir perdoar. É a decisão que eu tenho que tomar. Aí você pode dizer, poxa, mas não foi com você que fizeram isso, né? Ah, mas não foi o seu tapete que puxaram. Mas eu quero dizer para você o seguinte: a palavra de Deus diz que é para não ficarmos na ira, porque dele é a vingança. Amém? Então, se você perdoa, você está fazendo um bem maior para você mesmo e para a pessoa que te ofendeu. Amém? O perdão, você não perdoa porque a pessoa merece ser perdoada. Eu não merecia ser perdoado, mas Jesus me perdoou. Eu não merecia estar aqui em cima falando sobre coisas tão maravilhosas, mas Jesus me perdoou, me trouxe aqui em cima. Eu não tenho a menor dignidade de estar falando para vocês, mas Jesus me colocou aqui para falar para vocês. Porque não é por mim, é porque Ele me perdoou. Ele falou, agora você vai e vai falar o que eu quero que você fale. E é assim na nossa vida. O perdão, você não perdoa, não vou perdoar porque ele é bonitinho, eu vou perdoar porque ele é novinho, eu vou perdoar porque ele já é velhinho, não é isso. Ninguém perdoa por merecimento, você perdoa porque tem que perdoar. Porque é um mandamento, é uma obrigação, é um dever cristão. Não dá para fugir disso. Quando você perdoa, quando você coloca o perdão em funcionamento, quando você age, quando você entrega o perdão para a pessoa, essa decisão ela tem que envolver 3 fases da sua vida. Ela envolve o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Como assim? Você deve perdoar o ato que aconteceu no passado. Perdoar, esquecer, riscar. Você deve perdoar no presente, ou seja, consertar aquele ato do passado, agir em cima daquele ato, para que ele não vire uma ferida, para que ele não vire uma lepra, para que ele não vire algo que vai destruir o teu relacionamento com aquela pessoa ou com outras pessoas. E você vai perdoar o futuro. Como é que você perdoa o futuro? Você vai consertar as consequências futuras daquele ato. Então, quando você perdoa, você cerca essas circunstâncias, você isola essas circunstâncias para que elas não te ocasionem mal, que não te faça mal. Atos que podem causar divisões, contendas, destruição. E aí nós temos que nos lembrar das consequências da falta do perdão para poder agir com razão, que é o que nós vamos tratar agora do segundo item para frente. O segundo ponto, o perdão é uma ordem de Deus, é uma ordem divina para cada um de nós. Se puder projetar Mateus 5, 23 e 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. A gente acabou de ofertar aqui. E algumas passagens Jesus ensina que essa oferta que nós fazemos, estando nessa situação com nosso irmão, com alguém, elas não são aceitas. Deus não recebe. Agora você imagina
a postura da falta do perdão, o impacto que tem na nossa vida diante de Deus. Vocês sabem, né? Todas as religiões falam de perdão. A psicologia fala de perdão. A psicanálise fala de perdão. Inclusive, fazendo aqui o estudo, eu li um doutorado lá, ali por cima, né? Não li o livro inteiro, né? O resumo de um psicanalista americano, que ele diz que a base de toda doença emocional é a falta do perdão. A conclusão que ele chega. Toda doença emocional é gerada por falta de perdão. Então não é à toa que Jesus trata muito sobre perdão. Ele ensina a muitos discípulos sobre perdoar. Ele trata muito com eles como perdoar. A maneira como perdoar. Porque o perdão, ele pode gerar muitas coisas ruins na nossa vida. Devemos praticar o perdão porque nos beneficia. Devemos praticar o perdão principalmente porque é a marca visível da atitude cristã em relação ao próximo. Como é que as pessoas vão reconhecer que nós somos cristãos? Porque nós agimos como Cristo? A missão de Cristo foi nos ensinar a caminhar com Ele e a perdoar. Se eu não tenho capacidade de perdoar o meu irmão, me relacionar com o meu irmão, aquele que está na faculdade comigo, aquele que trabalha comigo, aquele que vai no ônibus comigo, se eu tenho ranço, se eu tenho problemas de relacionamento e não consigo resolver isso, eu não estou espelhando Cristo. Eu não estou sendo cristão. Amém? Então, o perdão é a marca visível da atitude cristã em relação ao próximo. Quando eu perdoo, já falei, a gente se reconhece no próximo. No pecado, no erro do próximo. O pecado, o mesmo pecado que eu tenho que ser perdoado. Amém? Terceiro ponto. Não há limite para o perdão. Mateus 18, 21, 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Olha o 7 aí de novo. Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Você pode perdoar 490 vezes. Quando der as 490 vezes, você não perdoa mais porque não tem jeito. Foi isso que ele disse? O que Jesus estava querendo tirar da cabeça de Pedro é o seguinte: Pedro, olha, 7 vezes é um número perfeito. Está aí, é perfeito, é um número completo, né? Mas você vai ser 70 vezes mais completo em relação ao perdão. E quando chegar na 49ª vez, você vai perdoar de novo. E quando chegar na 499ª, você vai perdoar de novo. Mas e se pecar de novo? Você vai perdoar outra vez. É um processo que não tem fim. É um processo que não acaba. Sabe por quê? Aqui na terra, toda a nossa vida nós vamos precisar pedir perdão uns para os outros até o fim da nossa vida. Amém? Você duvida disso, não? Não tem jeito, nós vamos errar. A certeza é, nós vamos errar e vamos precisar pedir perdão. E esse perdão, sempre que liberado, sempre que solicitado, sempre que pedido, ele gera bênção. É o perdão
que gera bênção. É o perdão que gera paz. É o perdão que aquenta o coração e acalma a alma. Amém? O item 4, a falta de perdão, e aí começam as consequências, tá, gente? E as consequências são graves. A falta de perdão nos mantém afastados de Deus. Mateus 6, 14 e 15. E aí você vê como o ensinamento de Jesus começa a ser mais incisivo e mais direto. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Baseado na oração do Pai Nosso, o ensinamento que Jesus deu. Aí nós oramos: perdoai as nossas ofensas, assim como nós a quem nos tem ofendido. Quer dizer, se eu não perdoo, eu não vou ser perdoado. Mas qual é a consequência disso? O que faz divisão entre nós e Deus? Pecado. Se os pecados não são perdoados, eles vão se acumulando, né? E vai fazendo divisão entre nós e Deus. Vai chegar um momento que o seu coração vai endurecer. O pastor pregou bastante tempo sobre coração duro, né, pastor? O coração vai começar a endurecer, porque você não está sentindo mais a presença de Deus. Existe algo entre você e Deus, te apartando de Deus, te afastando de Deus. Quando você não libera perdão, você amarra o seu ressentimento como se fosse numa pedra e joga no mar, e aquilo vai ficar te puxando para baixo. Aquilo vai te fazer mal. Aquilo vai te trazer à lembrança coisas ruins. Aquilo vai promover rancor no teu coração, raiz de amargura. E isso gera muita coisa ruim. Muita coisa ruim. A falta de perdão nos afasta de Deus. E aí o que acontece? Você está com a ficha suja de novo. Ficha suja, ficha limpa está na moda agora, né? Você fica com a ficha suja de novo, porque teus pecados não estão sendo perdoados. Porque você perde essa comunhão, você perde esse acesso, porque não quer perdoar o seu irmão. Impedimos o agir do Senhor sobre a nossa vida. Bênçãos são retidas. Livramentos são retidos. Por causa disso. E aí muita gente fala: poxa, eu vou na igreja, todo mundo sente uma paz, sente uma alegria, e eu entro vazio e saio vazio da igreja. Será que não está faltando perdão? Tem alguém no teu coração para perdoar? E não é porque o Espírito dessa palavra, é porque nós somos humanos. E eu sei que nós sempre temos. Sempre temos. O item 5. A falta de perdão adoece a alma, o corpo e a vida. Mateus, aí é uma parábola, se quiser projetar, a partir do versículo 23 ao 35, eu não vou ler, mas é a palavra do grande devedor. E o rei foi cobrar a dívida dele. Ele devia em torno de 200 mil dias de salário, e aquele rei perdoou, falou: não, vai embora, está perdoada a sua dívida. E ele encontrou um outro conservo dele, que devia para ele menos de 100 dias de salário, e jogou aquele homem na cadeia, por causa daquela dívida. E aí os outros servos foram procurar o Senhor, explicaram para ele o que aconteceu, e o rei pegou aquele servo, disse para ele: poxa, eu te perdoei uma dívida gigantesca, você não podia perdoar uma dívida pequena, agora eu vou te jogar na cadeia,
vou te entregar aos verdugos e você vai ficar lá até pagar a sua dívida. Os verdugos também, a tradução, tem algumas Bíblias que chama de torturadores. E é essa a situação daquele que não perdoa. Ele está continuamente sendo torturado, seja pelo ato, seja pela entrega, seja pela raiva, seja pelo ódio, seja pela situação. Continuamente existe aquela tortura, aquela dor, aquela angústia caminhando na alma daquela pessoa. A falta do perdão abre portas para doenças físicas, mentais. Essa condição de tortura, ela só tem a debilitar a pessoa. E tem gente que chega ao ponto de adoecer até a morte por causa disso. É muito grave. O item 6. A falta do perdão bloqueia as bênçãos de Deus sobre nós. Já dei uma palhinha, mas está lá em Provérbios 28:13. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa alcançará misericórdia. Porque Deus é tão maravilhoso. Ele sabe. Ele olha para mim, ele olha para você. Ele sabe. Hoje ele vai pecar. Ele sabe. Ele olha para mim, para você e fala: hoje ele vai errar. De novo. Mas o que ele espera é que no momento que eu me entregue, que eu me coloque na presença de Deus, aquele erro, aquele pecado pese no meu coração e eu clame pelo perdão do Senhor por aquilo que eu fiz, para eu poder ser perdoado, para que as bênçãos de Deus estejam sobre a minha vida, para que seja a prosperidade, seja a unção, seja a presença do Espírito, seja o livramento do Senhor, seja a proteção dos seus anjos, esteja sobre a minha vida. Porque Ele espera, Ele sabe que nós vamos errar, mas Ele espera que nós nos arrependamos. E por que não pode ser diferente eu com o meu irmão? Eu posso errar com Deus, mas o meu irmão não pode errar comigo de jeito nenhum, porque eu não vou perdoar de jeito nenhum. Engraçado como a gente mede os erros e os acertos, né? Se for uma coisa muito grande da nossa parte, a gente espera que o outro perdoe, porque afinal de contas, eu não sou perfeito, né? Eu erro, eu tropeço. Agora, quando o irmão peca uma coisa muito pequena, a gente acha inadmissível. Como é que pode fazer um negócio desse comigo? Uma coisa tão banal, que qualquer um não faria. Nós, infelizmente, somos assim. Nós temos essas medidas, né? Eu queria contar algo que aconteceu comigo há muito tempo. Nessa questão de perdão, de coisas pequenas. Eu estava noivo com a minha esposa ainda. A gente tinha ido lá na 25 de março. Comprar algumas coisas lá. Tava eu, ela, a mãe dela. Ela está assistindo pela internet. E provavelmente ela nem lembra disso, mas isso me deixou mal. Tantos anos, pastor. Tantos anos. E foi uma coisa tão boba. Eu lembro até onde eu parei o carro, na 25 de março, na Zona Azul. Peguei o talãozinho da Zona Azul, peguei uma folhinha para preencher, a gente ia ficar 2 horas. Ela pegou a outra para me ajudar. Só que ela não sabia preencher a folhinha da Zona Azul. Eu tinha que pôr um horário, ela tinha que pôr o horário seguinte ou vice-versa. A gente não combinou isso e acabamos preenchendo os dois o mesmo horário. E eu estava num período que não estava muito bem, não era cristão também, as finanças não estavam boas. Eu peguei aquela Zona Azul da mão dela, assim, falei, pô, mas você é burrinha mesmo, né? Preenchi outra, né?
Eu pedi desculpa para ela, eu sei que ela perdoou, mas eu não me perdoava por aquilo. Olha que coisa esquisita. Eu fiquei anos com aquilo na minha mente, até eu ouvir uma mensagem sobre perdão e aquilo ter me libertado. E aquilo me fazia tão mal, porque eu me lembrava daquilo, eu olhava para ela e me sentia a pior das pessoas. Me sentia minúsculo, por causa de uma coisa boba. Mas existe essa questão de você não se perdoar também. E Deus prepara isso para você também. Tem gente que não se perdoa. Tem gente que não aceita os seus erros. Por isso que nós temos que nos colocar na presença do Senhor e colocar diante do altar de Deus. Senhor, eu errei, eu me arrependo, isso está me machucando, isso está me fazendo mal. Livra de mim esse peso, Senhor. Ele livra, Ele tira de você. Esse foi uma coisa tão boba, né? Mas me fez muito mal, muito tempo. Muito tempo. E é algo assim, indescritível, né? Uma coisa... Você lembra daquilo de repente e você já fica mal. É um negócio muito engraçado. E o último ponto aqui, a falta de perdão, ela abre vantagem para o inimigo. 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre vós, pois não lhe ignoremos os seus desígnios. Lembra que eu falei que você coloca uma barreira entre você e Deus? E você se aparta da presença de Deus e teu coração endurece? Ali você começa a deixar o inimigo agir na tua vida. E por mais que você fale, não, mas eu estou na igreja, eu estou com meus irmãos, eu estou em oração, eu vou lá no culto, eu sou dizimista, tem uma lepra no teu coração, que é a falta do perdão. E ela precisa ser lavada, ela precisa ser tirada, porque senão o inimigo vai tomar conta da tua vida. Não, mas eu sou filho de Deus, eu sou banhado pelo sangue de Cristo. Mas quando você deixa o pecado se empilhar sobre a tua vida por causa do perdão, por causa de falta de perdão, o sangue de Cristo, você está anulando ele. Você está tirando o poder dele. Você está se entregando para outros poderes que te tiram da presença de Deus. Misericórdia, irmão. Misericórdia. O segundo mergulho, o mergulho do perdão que te traz a paz. E esse perdão que te traz a paz é aquela paz, não é aquela paz que você tem quando está em casa e as crianças estão dormindo. Conhece aquela? Cadê o Edinho? O Edinho deu uma corrida. As crianças estão tudo dormindo, aí você está na paz. Não é essa paz não, é aquela paz de João 14, 27. É essa paz que o Espírito quer colocar na tua vida. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É Jesus que está falando. Amém? Então se é essa paz que você quer desfrutar na sua vida, se é essa vida que você quer levar, e se você tem no teu coração a necessidade, o desejo, a vontade, a razão de perdoar alguém. Então nesse momento, posso tomar liberdade, pastor? Nesse momento,
Não esquece que é o pastor que está aqui na frente, tá? Aqui é o trono da graça de Deus. Eu te convido a estar aqui na frente, no trono da graça de Deus, para abrir teu coração. Você tem alguém a quem perdoar. Você tem alguém a quem pedir perdão. Você tem gente para perdoar aqui dentro da igreja. Aqui dentro da igreja, você tem. Você tem. Então, olha os males que a falta de perdão pode ocasionar na tua vida. Então não tenha vergonha de abrir teu coração para Deus agora e pedir perdão para Ele. Diante do Espírito de Deus. Se você quer confessar o teu pecado, pode confessar, porque a palavra diz que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados quando os confessarem. Se você quiser orar com o obreiro da igreja, pode orar, porque lá em Tiago ensina que a oração do justo é poderosa e eficaz, e ele pode perdoar e encobrir uma multidão de pecados. Não perca a oportunidade de se banhar nesse banho do perdão, de receber o perdão de Deus para aquilo que está pesando no teu coração. Não leva raiz de amargura para a tua casa, não leva ódio, não leva rancor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero pedir para os obreiros orarem com essas pessoas aqui. Todos eles. Deus Pai, abençoa, Senhor, cada vida aqui, Senhor, que se apresentou diante do teu altar, Senhor Deus. Pai, eles têm colocado seus corações, Senhor, as suas vidas diante de Ti, e querem receber o Teu perdão santo e maravilhoso, Senhor, que as Tuas misericórdias, ó Pai, que a Tua bênção, que a Tua presença, que o Teu Santo Espírito possa revestir todas essas vidas, ó Pai, transformar a realidade, Senhor, muda o coração, Senhor, tira todo o ódio, Senhor, tira todo o rancor, tira toda a amargura dessas vidas, Senhor, que esses corações se aquebrantem diante de Ti, ó Pai, para receber o Teu Espírito Santo, Senhor, a Tua unção vinda, Senhor, do trono da graça, Pai. Lava, leva embora todo o erro, Senhor. Leva embora, Senhor, toda amargura, Senhor, tudo aquilo que não pertence a Ti, Pai. Leva em nome de Jesus. Tira em nome de Jesus, Senhor. Age sobre essas vidas, Senhor, com a Tua misericórdia, Senhor. Que elas possam sair daqui e irem buscar o perdão daqueles que foram ofendidos. Buscar o perdão daqueles que foram ofendidos, para que as bênçãos dos céus sejam derramadas sobre cada uma delas. Em nome de Jesus. Pai eterno, tira, Senhor, toda enfermidade causada pela falta de perdão. Tira agora, Senhor, tira toda a dor, Senhor, tira toda a angústia, Pai. Tira, Senhor, em nome de Jesus. Opera, Senhor, sobre essas vidas, para honra e glória Tua, Senhor. Em nome do Teu amor, Senhor, sobre essas vidas. Te agradecemos, te louvamos, com uma salva de palmas para Jesus, amém? Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus. Pastor. Aleluia. Mergulhe no rio do Senhor e que as Tuas bênçãos venham dos atos que você tem praticado diante do Senhor. Que o resultado do se dobrar aos pés do Senhor, do se arrepender, do liberar e do pedir perdão, esteja na tua vida. Eu sempre digo que é muito ruim não perdoar, porque é incrível quando a gente tem alguém que está nos ferindo o coração. Quando a gente vai para a cama, a gente leva essa pessoa com a gente. Você já passou por essa experiência? Já passou por isso? Você está com muita raiva da pessoa? Está com muito ódio dela? Você vai dormir e é incrível, você sonha com ela. Você já teve essa experiência alguma vez? Você sonha com aquela pessoa, você quer esquecer aquela pessoa, mas ela não sai da sua mente enquanto não houver o perdão. É um ato que nasce realmente da ação sobrenatural de Deus sobre a nossa vida, porque nós somos muito fracos,
quando nos ferem, quando ferem as nossas emoções, os nossos sentimentos, é muito difícil. Eu dizia para o pastor Rick ali, falava que há um processo divino, né, que é Deus que faz com que a gente perdoe. E muitas vezes juntamente com o tempo, né? O tempo e Deus nos faz, a ferida vai sendo curada, o bálsamo do Espírito vai caindo sobre nós a cada dia e vai cicatrizando a um ponto de que aquilo não nos fere mais e não temos mais nenhum sentimento de ira acumulado em nós, aquela ira que nos faz pecar, aquela ira que é acumulada, como diz Paulo em Efésios, aquela ira que nós levamos para casa todo dia e alimentamos. Essa ira faz mal, essa ira nos faz pecar. Que você saia aqui sem nenhum tipo de carga. Que a tua bênção venha ao teu coração de uma maneira tremenda. Que Deus te dê muito shalom. Shalom quer dizer bem-estar. Bem-estar. Que Deus te equilibre nessa noite, porque Ele tem uma bênção especial para te dar. Mas ela não pode estar contaminada. Esta bênção tem que vir pura do alto céu e chegar em você pura, para que não haja nenhuma contaminação. Deus abençoe, pastor Reinaldo, a sua vida, o seu ministério, a sua casa, a sua família. Que o Senhor te cure, que haja muita bênção sobre ti. Deus te abençoe. Na sexta-feira estará conosco um outro pastor abençoado de Deus, pastor Washington. Faz tempo que ele não vem. Então na sexta-feira nós vamos estar adorando a Deus, ouvindo canções maravilhosas e também uma mensagem poderosa. Então estaremos na sexta adorando a Deus. Só Deus sabe o momento que começa e o momento que termina, né? Há muita unção sendo derramada nesses dias aqui na sexta-feira. Que Deus te abençoe, que a bênção do Senhor te persiga. Que o Senhor nesse momento esteja fazendo a transformação necessária na sua vida, na sua casa, entre os seus, no meio da igreja. Que neste momento grande milagre esteja acontecendo na tua vida. Eu profetizo, eu impetro esta bênção sobre ti, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Fiquemos em pé agora na presença do Senhor. Uma boa noite. Nós vamos terminar agora cantando, lembrando que amanhã estaremos cultuando ao Senhor às 20 horas e também no domingo às 17 horas adorando ao nosso Senhor. Feche os seus olhos e receba agora a bênção do Senhor sobre a tua vida. Leva o teu povo, Senhor, na tua paz, que esta palavra que foi lançada aos corações nessa noite tenha caído em solo fértil, e que esta palavra germine e que ela cresça e que dela saia frutos maravilhosos, tanto para a vida do teu povo individualmente, quanto para a vida destas pessoas da igreja e a vida das pessoas nesta terra. Peço que a tua graça esteja atuando para que a palavra se torne viva na vida do teu povo. É o que eu te peço, que nenhum mal esteja com eles, que eles cheguem bem em casa e que a tua bênção esteja sobre eles durante o sono da noite. Eu peço isso no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão consoladora do Espírito esteja com você, agora e sempre. Nós vamos cantar.